Olá, meus amigos. Estamos aqui no RPG Coffee Entrevista, né, com os épicos mestres e jogadores de RPG e figuras, né, da literatura pulp. E dando início a essa saga, essa senda, aí que nós vamos, não sabemos o quanto irá durar, né? Eu imagino que para sempre assim o seja, né? Nós vamos à caça, nós vamos à procura dessas figuras lendárias para entrevistá-las e compartilhar alguma algum dos seus conhecimentos lendários com o público, ok, que acompanha o nosso canal. Sejam todos bem-vindos a mais um RPG Coffee Entrevista com mestres e jogadores lendários de roleplay game. Muito bem, hoje nós temos aqui o primeiro entrevistado, abrindo, né, essa série de entrevistas aqui no canal, que é o Sandino Farias, também Olá, André, bom conhecido, dia, boa tarde. seja muito bem-vindo, Sandino, também conhecido como o Terror, conhecido também como o mestre do terror nas mesas do RPG. Bem, vamos conhecer um pouco a respeito do Sandino, nós vamos falar sobre RPG e ele vai dividir conosco, compartilhar conosco aí sua visão sobre tudo isso. Seja bem-vindo, Sandino. E para começar, né, muito obrigado por participar da nossa entrevista, mas fale um pouco a respeito, né, de você. Se apresenta para o público, por gentileza, onde o Sandino nasceu e do que o Sandino se alimenta fora os jogadores de RPG. Bem, assim, sobre a questão da alimentação, dizem que se eu precisar de uma transfusão de sangue, no lugar vão botar café, porque não vão achar sangue aqui, não. Mas, Bom, muito obrigado novamente, uma excelente tarde. É, bem, para quem não sabe, meu nome é Sandino, na RPG já faz alguns anos, vim para cá, para Recife, logo desde pequeno, acho que falando já no contexto de horror, foi já por conta disso, o local que eu nasci era um pouquinho violento, tanto que disseram, ó, esse menino vai se criar aqui não, se ele for tentar se criar aqui, vai morrer cedo. Então, foi exatamente nesse contexto que eu vim para cá, para Recife, bem novinho mesmo, exatamente para poder se desenvolver. E foi novo, acho que o quê? Uns 10 anos de idade, 10, 11 anos, que o RPG entrou exatamente na minha vida. uau, bastante tempo. Bem, quer dizer, Sandino ele vivia uma realidade já que permitia imaginar como seriam as suas aventuras no futuro. Bem, Sandino, RPG entrou há 12 anos, o que chegou a 12 anos atrás na sua vida, quer dizer, mas o RPG, com certeza, ele não foi o seu primeiro passo em termos de literatura, claro, e esse contato com o RPG, ele se deu após algum contato literário, certamente, né? Normalmente nós começamos assim, com algum contato literário. Como foi o teu contato com as literaturas do universo pulp, do universo geek, do universo pulp também, né? O geek pop? Que referências literárias você você iniciou a tua caminhada nesse universo antes propriamente de chegar no RPG? Bem, pergunta boa. Quando eu falo qual foi o meu primeiro livro que eu de fato comprei, muita gente já diz, eita, isso aí já começou meu troncho. Porque quando era criança, gostava de ler. Tudo que se colocava para mim, eu lia. Eu agradeço muito aos meus pais, principalmente uns amigos meus pais, que davam coleções de livro e eu devorava. Ia devorando, só que desde cedo comecei a consumir filme de terror. Com 4 anos de idade, foi quando eu comecei a assistir. Tinha uma irmã mais velha, ela não gostava de assistir sozinha, aí me puxava. Então, já com 4 anos de idade, eu já começava a assistir filme de terror. Então, eu fiz, mãe, eu quero um livro. Minha mãe, qual livro você quer, meu filho? Eu fiz, eu quero Drácula.
Então, o primeiro livro assim que eu comprei, meu, que eu fui na livraria, eu era bem novo, acho que eu tinha o quê? Uns 11 anos de idade. Ela foi na livraria comigo, eu fiz, eu quero Drácula, ela fez. Vá lá, vá até onde você está, o livro que você quer, escolha e traga. Então, foi por Drácula, foi com Bram Stoker, foi o primeiro livro que li, reli, emprestei, infelizmente, não teve volta, mas para onde eu ia, estava com esse livrozinho. Acho que eu li umas 5, 6 vezes. Uau, Era... que referência, né? Uma referência já de peso, né? O Drácula de Bram Stoker. Então, você já começou muito bem, já começou pela pós-graduação do terror, né? E do horror. É um filme que, de fato, assim, pelo menos na minha visão, ele é insuperável na questão do vampiro. Sim. A questão do vampiro, ele apresenta todos os elementos para quem é fã do gênero, né? Do universo vampiro, né? Vampiresco. Ele tem essa super referência, trazendo detalhes dos comportamentos. Ali, a ideia é realmente abrir um mito, a lenda do vampiro, de uma maneira mais próxima do leitor e incrível. É uma obra-prima, uma obra-prima. Muito bem, após Vampiro, quer dizer, a sua mente, você recebeu uma injeção de terror na veia, você foi você foi tomado, seu sistema foi dominado pelo gênero terror, horror, e principalmente logo com Bram Stoker, quer dizer, uma referência muito elevada em termos de literatura, linguagem, a velocidade, né, o envolvimento, a imersão que tem. Mas você não parou por aí. Não. Claro, uma coisa foi uma corda, né? Você puxou uma ponta já pelo final e você veio puxando do meio para o começo. Como foi isso? Qual foi o seu próximo passo? O próximo passo, de fato, em questão de... Aí, nesse período, um pouquinho depois de Drácula, eu já comecei a adentrar no RPG. Agora, eu não sabia que era RPG. A gente não utilizava nem a expressão de início RPG. Era um jogo. Era um jogo imaginativo. Na parte de literatura, infelizmente, foram poucos livros que eu comprei na adolescência em si. Na época, condição financeira. O pessoal fala que o livro está caro hoje em dia. Infelizmente, a gente sabe que no nosso país o livro nunca foi tão barato. Não podemos dizer que é agora que o livro está caro. Nunca foi tão barato. A gente sabe que temos um certo não incentivo. A gente sabe que o consumo da TV sempre foi maior do que o consumo de livros. Por isso que eu agradeci no início. Então, peguei muitos livros emprestados com amigos. Eu pegava os livros emprestados, agradeço eles que emprestavam. Por isso que quando eu emprestei o Drácula, eu digo, emprestei, não devolveram, mas quantos outros eu peguei emprestado na época, o primeiro Harry Potter foi emprestado, só eu li o primeiro. Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, lembro também que foi uma versão emprestada, a primeira que eu peguei. Os primeiros contos de Stephen King, que era alguém que eu queria ler muito, porque tinha milhares de filmes de Stephen King passando na TV, e era um autor, nossa, Stephen King deve ser... E, de fato, é um gênio. Stephen King é um gênio que até hoje vai produzindo. Então, eu comecei a criar um ciclo de amigos que eu agradeço que o senhor já chegou a conhecer alguns, já apareceram nos eventos do RPG e Coffee, que vem seguindo desde aquela época. E começou a apresentar o RPG para mim. Tanto que a gente, na época, a pessoa tem um ano mais velho que eu, a gente não sabia o que era RPG em si, começamos lá com Pokémon, e não tinha sistema, não tinha um sistema em si, era algo bem genérico. Aí eu fui para o 3D&T, fui com o Yu Yu Hakusho, 3D&T. Uau! E o Hakusho é muito bom. Exatamente, é muito bom. E a dublagem brasileira é a melhor do mundo. Desculpe-me. Não, a parte de anime, Mas a melhor do mundo. dublagem de anime, o Brasil supera. Isso aí Ela não... é a melhor torcida dos animes é a de Yu Yu Hakusho nos campeonatos. É melhor. De fato. Só que a gente está falando do período, aquele exatamente, a gente vai voltar a 20 anos atrás, isso, 20,
18 anos atrás, a gente chega àquele período que o RPG começou a ser bombardeado. Era o período áureo do RPG, que você tinha a Devi, aqui tinha em Recife tinha uma livraria chamada Imperatriz. Ela ainda existe, infelizmente a Imperatriz decaiu não no sentido de qualidade da livraria, mas a questão de oferecer produtos da área geek. A Imperatriz era uma que tinha muito produto, era Magic, livros de RPG. Então, a gente consumia as coisas ali da Imperatriz. E foi aquele período que a gente sabe que houve uma pequena perseguição ao RPG. Só que aí eu preciso agradecer a minha mãe, agradeço muito a minha mãe, porque enquanto eu via meus amigos, olha, guarda esse livro aí, não me devolve esse livro, deixa contigo, vice, porque as mães deles começavam a rasgar os livros, colocar fogo nos livros. Minha mãe, nesse sentido, ela sempre foi liberal. Ela fazia, olha, você tem que ter bom senso nas coisas que você lê. Nunca proibiu de eu assistir alguma coisa, filme de terror. Ela só pedia que eu tivesse bom senso. E quando ela me questionasse o que era aquilo que eu estava consumindo, que eu estava lendo, eu tinha que dizer para ela, ó, é isso aqui, isso aqui. Ela dizia, você tem certeza que isso faz bem para você? Era o questionamento dela. Não tinha uma proibição religiosa. Não. Então, muitos amigos deixavam, deixa isso na tua casa, guarda isso. Então, no Yu Hakusho, Show, eu já fui para o quê? Trevas. Fui para Trevas, do Sistema Daimon. Tormenta, Sistema Daimon. E Vampiro à Máscara. Então, esses ali naquela época, e isso eu estou falando, hoje em dia, graças no RPG Coffee, a gente tem sessões de 4 horas, 6 horas, que é muito bom. Na época, eu estou falando de sessões de 20 minutos na hora do intervalo. A pessoa era ensino médio, no caso, era 2 séries depois da minha. Eu era uma série mais nova. Quando eu passei uma vez, eu vi o pessoal jogando ficha. Poxa, gente, vocês estão jogando RPG? É? O pessoal, tu conhece? Eu fiz. Conheço, posso jogar? Acabou-se. Foi ali nosso ensino médio, ali nosso ensino fundamental, ensino médio. Acabamos o ensino médio, continuamos jogando, bem com menos frequência. A vida adulta, responsabilidade, estudos, começou a cobrar da gente. Então, diminuímos, mas pelo menos uma vez ao mês tentávamos nos encontrar, tentávamos jogar quando podíamos, mas foi nesse período aí que a gente começou. E a gente viu, né? Por exemplo, na época, esse primeiro livro de Yu Hakusho, ele era Xerox. Eu nunca vi ele original. Ele era totalmente xerocado e você via que muita coisa era datilografada. Era datilografada, não era um livro. O Tormento eu peguei original, o Vampiro, mas esse Yu Hakusho. E a gente começou a ver a ascensão dos netbooks. Os netbooks, como eu falei, nem todo mundo era acessível os livros. Então começamos a consumir muito material que estava disponível na internet. Hoje a gente tem um retorno do RPG muito grande que a gente costuma falar, olhem, o que a gente está tentando apresentar aqui é uma oportunidade para você adquirir os livros. E muita gente não entende, porque é uma coisa que talvez daqui a algumas décadas, eu espero que mantenha-se, mas a gente viveu um mercado de RPG que passou quase 10 anos com pouquíssimo livro sendo lançado oficialmente no Brasil. Sim. De fato, assim, sua caminhada ela traduz bem o que aconteceu no RPG brasileiro, né, ou no cenário do RPG brasileiro. Né? Para quem acompanha o vídeo, muito obrigado, antes de tudo. Mas nós tivemos fases, né, que podemos chamar de era de ouro do RPG, que foi ali década de 90, depois veio a década de prata, né, veio a era de prata, perdão, ali por volta dos anos 2000, e infelizmente houve um silêncio, ocorreu um silêncio em relação ao mercado de RPG durante um tempo, e agora, né, desde 2000, desde 2015 para cá, há um retorno, ok, do RPG como uma atividade interessante. Claro, isso tudo fomentado por antigos RPGistas que não, mesmo que num movimento menos expressivo, não deixaram, né, de fomentar o hobby, mesmo que de maneira
mais tímida, mas também houve a chamada geração Xerox, é justamente a geração de ouro, né? É um hábito da geração de ouro. Por quê? Porque os livros eram importados, na sua grande maioria. O RPG ele começa nos Estados Unidos, com Gary Gygax, né? E outras pessoas que estavam com ele, mas ele começa ali o start, né, do RPG, ele começa com D&D, né, Dungeons and Dragons, e dali para frente outros cenários que já existiam, mas não eram RPG, passam a fazer parte do RPG, como é o caso de Senhor dos Anéis, a Terra-média, né? Na Inglaterra eles vêm com RPG, enfim, não exatamente nessa sequência, outros RPGs mais antigos logo depois do D&D. Bem, mas se pega essa fase, quer dizer, é bem raiz, você aprende na escola, né? Você tem um encontro nesse momento da escola, em seguida você parte para também assim RPGs mais conceituados e chegando até Vampiro, que até hoje, né, representa um momento como uma pós-graduação, um doutorado em RPG. Há muitas pessoas aqui vão ficar furiosas com isso. Não fiquem furiosos. O fato é que isso é o que eu encontro, é o que verifico ao meu redor, certo? A maioria dos RPGistas, antigos RPGistas, eles partem para o storyteller. Não que necessariamente esse seja um fim de uma caminhada. Não existe um fim de uma caminhada. Mas eles acabam entendendo que viver aquela história, ou seja, contar a história, um jogo mais narrativo, onde há muito mais roleplay, de interpretação, do que rolagem de dados, né? Se torna muito mais interessante e realista do que a própria estatística e a rolagem de dados. Então, isso é o que eu verifico ao meu redor. Pode ser que essa realidade seja diferente em outras regiões, certo? Quer dizer, Sandino, você passou por tudo isso, né? Daí a gente já consegue desenhar um pouco do seu interesse e sua especialização na caminhada para chegar no RPG do horror e do terror. Mas a pergunta é, como você recebeu a palavra de Cthulhu na sua vida, ou Cthulhu lhe encontrou, né? Ou você encontrou Cthulhu? Sandino, pessoal, para quem não conhece, né? O Sandino, ele é um mestre de RPG especializado, né, nas obras do Lovecraft. Então, ele tem muito a compartilhar, né? Desde já estamos convidando ele aqui para outros vídeos, para que ele vá abrindo esse baú de conhecimentos, né? E compartilhe com o público. Já temos alguns vídeos dele aqui no canal, eu imagino 2 vídeos, se eu não estiver equivocado. Então, vocês podem assistir, e ele divide algumas visões, né, a respeito, por exemplo, de 2 RPGs que nós temos aqui de Cthulhu, que é o Rastro de Cthulhu e Chamado de Cthulhu. Bem, agora, Sandino, como foi esse encontro? E você se assustou com esse encontro? Ou você abriu os braços e disse, isso era tudo que eu queria na minha vida? Foi por aí, foi a segunda opção, foi a segunda opção. Mas o senhor falou uma coisa que o senhor foi falando e é impossível parar a memória, né? A memória vai vindo, vai trazendo. Uma coisa que eu nunca... Eu espero que eu não seja cancelado, né? Que é a palavra do momento, somente por uma ala RPGística agora, que eu não sou de compreender é a pessoa que joga apenas por mecânica e combo. Eu não consigo ver RPG assim. Que a pessoa só joga para montar a ficha da pessoa é mais preciosa do que o background, a ficha da pessoa é mais preciosa do que prestar atenção na história que está acontecendo, a ficha da pessoa é mais preciosa do que está acontecendo no jogo em si, o que a pessoa quer na hora do combate, a hora do farmar. E a gente sabe que tem sistemas que acabam indo, não vou dizer sistemas, mas existem sistemas que acabam, e mestres que acabam priorizando isso. Sistemas e mestres que acabam priorizando. Na área, como o senhor falou, do storyteller, não só falou desse sistema, mas a área do terror, do storyteller, vai priorizar, pelo menos um pouco mais, essa questão da interpretação. De você tentar interpretar, de você imaginar. Por exemplo, para uma pessoa que não compra a ideia de interpretar um jogo de horror, fica algo... Tá, então, de repente, você vê das entranhas do mar
as águas começam a borbulhar e começam a sair aquela enorme criatura e ela começa a se pôr imponente diante de você. Se for aquele jogador combeiro, desculpa a expressão combeiro, vai dizer, tá, eu puxo minha AK-47, tento flanquear junto ao mente do barco e tento dar 3 tiros. Meu filho, eu acabei de falar que uma criatura é... Não, mas minha ficha peita isso. Oi? Ou então você leva um ferimento no seu estômago, não vou usar curar agora. Cara, tu acabaste de ser aberto. Imagina aí a situação, teu sangue está jorrando. Aí isso começou a me puxar. Voltando, aí como entra Lovecraft como arredonda Lovecraft em tudo isso? Como chegou Lovecraft? Como eu falei, 4 anos de idade, chegava minha irmã e vamos assistir Cine Trash. Para quem não pegou, Cine Trash foi na TV aberta. Olhe só, olhe só. Olhe como era a TV dos anos 90, saudosismo para mim. Olhe como era a 80, nossa 90, geração. Mais ou menos 3 horas da tarde, passava um programa de tarde, 3 horas da tarde, chamado Cine Trash, que passavam filmes de terror. Não tinha negócio de horário. Meu filho, enfim, não vou entrar, não. Já disse que eu não quero ser cancelado. Você assistiu um filme de terror se você não será, quisesse. não será. Não serei, né? Você está falando a respeito do que acontecia. Isso é história. É basicamente história. Você está falando do histórico. É como negar que essa gravação aqui está acontecendo. Não estive lá. Então, assim, era o que acontecia. Agora, claro, as visões de mundo, elas vão mudando. E você está relatando a história. Então, por mais que as pessoas hoje observem isso de maneira diferente, né? É o que se pode, de fato, observar, né? É que elas observam isso de maneira diferente, mas era o que acontecia. E essa experiência ele beneficiou. Cine Trash é bem saudoso, né? E trouxe as bases do terror, né? E nós observávamos aquilo como uma maneira de diversão para a época e até hoje, para muitos de nós, é divertido, olhando do ponto de vista do horror, né? Mas você assistia à tarde com sua irmã? Eu assistia, então, assim, meu gosto sempre foi mais para o terror. Sempre foi mais para o terror. Entre um filme de ação, aventura e um de terror, a minha prioridade era o de terror. Vamos alugar um filme, que na época era das antigas locadoras, que você alugava 3 filmes para passar o final de semana. Hoje em dia, você tem um catálogo na Netflix, você tem nada para assistir. Era 3 filmes e olhe lá quando o dinheiro dá, se juntava o dinheiro a semana todinha para alugar esses filmes, no mínimo tinha um de terror. No mínimo, a sessão de terror era o que a gente mais consumia. E tinha sempre, vinha, hora ou outra, o nome de Stephen King, e um personagem que a gente olhava lá. Aí continua a minha saga, questão de quadrinhos. Lovecraft vai entrar nessa história. Meus amigos, não, que eu sou fã do Homem-Aranha, já li tudo do Homem-Aranha. É o outro, não, porque eu sou fã do Superman, do Capitão América. Eu fiz, rapaz, eu tentava ler alguma coisa, já depois, quadrinho, eu consumi um pouco, mas, como eu disse, o preço não era tão acessível. Então, na internet eu fiz, eu quero começar algo do zero. Aí encontrei Hellblazer. Aí encontrei Constantine. Durante as leituras de Constantine, sempre via o nome Lovecraft, o Necronomicon. Eu me lembro até quando assisti a primeira vez esses filmes aqui. Está aqui na frente. Interpretação sempre. The Evil Dead. Uma Noite Alucinante. Isso aqui fica aqui na minha frente, juntamente com os livros e os DVDs de Lovecraft. Clássico, super clássico. Super clássico. E sempre o nome Necronomicon. Então, quando eu ia pesquisar alguma coisa de Stephen King, vinha 3 nomes. Stephen King, esse eu já conhecia. Edgar Allan Poe, esse eu já ouvi falar. Já li alguns. O Corvo tinha desenho animado que fazia piadas com o Corvo de Edgar Allan Poe. Como Pink e Cérebro. Tinha uma versão de Pink e Cérebro recontando o Corvo. Mas esse Lovecraft aqui, aí começou a curiosidade.
comecei pela história dele e comecei a ler os contos dele de fato. Comecei pelo famoso chamado de Cthulhu, tinha músicas referenciadas, aí começou a encaixar tudo aquilo que eu ia assistir nos filmes de terror. No Cine Trash, passava 2 filmes baseados em Lovecraft. 3, 2 não, 3. Que era o Reanimator, que passava aqui no Brasil, ficou conhecido como A Hora dos Mortos-Vivos. Foi o Inominável e Do Além. 3 filmes que eram totalmente baseados em Lovecraft. Aí foi a paixão. Aí foi a paixão e, assim, o horror cósmico, ele puxou muito mais a atenção do que o próprio terror em si. O próprio terror sobrenatural, ele não vou dizer que o horror cósmico ele é mais maduro, não é essa a palavra, mas a questão científica que ele traz, que vai deixando algo mais crível, algo mais palpável, algo mais terrível, porque a gente no horror cósmico, a gente está conversando aqui, e de fato a gente não imagina a questão da humanidade, vai levar a questionamentos filosóficos que a gente pararia assim, começaria a contemplar essas coisas e acabaria a conversa e continuaria incomodando a gente durante a noite. Sim. São inquietações da alma ali. Você viu talvez um outro nível, ou até viu por uma outra perspectiva de horror, este nível, né, de horror maduro, vamos dizer assim, onde a ideia não é só pregar uma peça a assustar, né, não é somente criar um horror momentâneo, mas tratar uma inquietação, né, a respeito das próprias questões da nossa existência e levar isso dando uma forma através do texto, né? No caso do Lovecraft, né? O horror cósmico, ele dá esse formato a esses questionamentos, como para que fomos criados, qual o propósito da vida. Ele formata, né, essas perguntas em forma de horrores, em forma de contos, né? Então, para isso é necessária uma maturidade para enxergar a mensagem final do que ele de fato quer mostrar, né? Isso é importante. Mas muito interessante essa caminhada sua, Sandino. Bem, ainda nessa direção, hoje, olhando para o roleplay game, né, e olhando toda essa tua caminhada até aqui, né, você desenvolve um trabalho no RPG Coffee, né, junto com os jogadores e também coordenando esse projeto. Mas a pergunta ainda ligada ao horror, né? Como você procura, ou quais são as orientações, né, que você até deixaria para o público, assim, de experiência, de como manter uma mesa purista, ok? Claro que roleplay game, quem faz é o jogador. Não existe, vamos dizer assim, uma forma absolutamente definitiva de se jogar roleplay game. Cada jogador tem o seu formato. Agora, claro, alguns formatos podem trazer mais intensidade, maior imersão no jogo, e para quem quer realmente viver aquela história, né, se torna mais interessante. Mas a pergunta é, o que você tem utilizado de ferramentas, ou quais seriam os caminhos que você recomenda para alguém que quer manter, por exemplo, purista uma obra durante o jogo, durante o roleplay game, né? Por exemplo, no caso Lovecraft, no caso do Drácula, do Bram Stoker, né? Como você olha para esse momento, como você diria para a pessoa, que você aconselharia para a pessoa, deixaria como dica, para ela conduzir aquela mesa de maneira mais purista? Se esse é o interesse desse público, né? Excelente pergunta, bem, muito boa, muito boa. A gente chegou a tratar esse tema na Academia de Mestres Aventureiros. Quem não conhece, Isso. recomendo. Em primeiro lugar, eu acho que a primeira dica que eu daria é se leve a sério. Leve a sério, planeje o que você está querendo fazer. Eu acho que eu vejo muita coisa por aí falando sobre não planejar.
Eu acho que para uma mesa de horror, você não planejar deixar tudo 100% ser feito na hora, como é que você vai surpreender seus jogadores assim, se você mesmo não sabe como fazer? Está entendendo a questão? Como é que você vai, de fato, surpreendê-los se você mesmo não tem uma noção mínima do que você quer apresentar? Eu acho que, assim, para chamado de Cthulhu, rastro, linhas investigativas, você precisa tornar aquilo ali incrível. Um filme de suspense. Quando é que a gente acha um filme de suspense ruim? Quando ele não tem lógica. Quando um filme de suspense que a gente assiste, a gente faz, no final, a gente faz, então o vilão é tal, fulano, você faz. É? Por quê? Você começa a ver, na hora que você assiste o filme, você faz, que filme bom, mas depois que você começa a analisar, você faz. Não, mas aquela cena ali faz um furo, aquilo ali não deveria ter acontecido. Como é que isso aqui aconteceu se aquilo ali no final disse que era diferente? Então, se você não planeja as pistas, se você não cria o mistério, tenha a ideia, crie na sua mente de fato o que aconteceu. O que aconteceu de fato. Se aconteceu um crime, você, como mestre, tem que saber quem foi o responsável por aquele crime. Você, como narrador, tem que saber se é um culto antigo, demoníaco, se é os próprios anjos que estão tentando enganar, isso uma mesa de arcanum, se é os anjos que estão fazendo mal. Você, como narrador, precisa saber disso, porque senão você pode entrar em contradições durante o próprio jogo. Aí qual o problema? Quando tu começar a entrar em contradição, a tua mesa já não vai te levar mais a sério. Aí, quando tua mesa não começar a levar mais a sério, aí você vai tentar puxar aquilo ali, aí vão tá mais naquele ali, vão começar, enfim, claro, não estou dizendo que momento de risada, não, isso é normal, até um filme de terror, quando tem um alívio cômico, você vai rir, você vai dar uma gargalhada. Né? Talvez você se esteja se referindo, perdão, talvez você esteja se referindo ao momento em que a trama ela não chama mais atenção. Exatamente. É isso, talvez. É isso, perfeito. Então, não levar mais a sério nesse caso não prendeu mais a atenção do jogador e você vai tentar criar eventos para isso. Essa falta de planejamento mínimo, eu diria, né? Não é bem um planejamento, mas você tem uma ideia, vamos dizer, dentro de uma linha de acontecimentos, os principais fatos, os principais encontros, os principais centros de trama, porque você não vai desenvolver 100%, claro, uma vez que você não sabe como os jogadores vão agir. Mas você tem que ter uma ideia de início, meio e fim geral, no mínimo isso, para poder conduzir os jogadores. Exato. Mas fica à vontade. Outra coisa que o senhor falou agora, e a outra dica que eu vou colocando é o seguinte, é o chamado efeito Indiana Jones. O que é o efeito Indiana Jones? Quando a gente pega o primeiro filme do Indiana Jones, se a gente tirar o personagem principal, o filme não precisaria do Indiana Jones. Tudo aconteceria da mesma maneira. Tá, e daí? Cuidado. Os seus personagens, os personagens dos jogadores, eles são, de fato, protagonistas ali daquela história que está sendo contada. Mas protagonistas não significa que o mundo gira em torno deles. Se você está criando um mundo crível, lembra que se eles não fizerem algumas coisas, vai haver consequência. Não crie só consequências se os teus jogadores fizerem algo. Pense nas consequências deles não terem feito algo. Lembra que aquela bomba ali não vai esperar para explodir o dia inteiro eles resolverem outras sidecasts, não. Sidecasts. Se eles não deram atenção para aquilo ali, foram fazer outras coisas, eles perderam aquilo ali. Aquilo ali explodiu, aquelas pessoas morreram. Talvez eles não chegaram a tempo, o culto já foi avançado. Eles precisam ter noção que aí tem uma questão de todo um livro de terror, e é uma coisa que eu continuo fazendo, você é testemunha disso, que
Toda vez que um livro de terror de RPG lançou, eu quero. Porque pode me dar outra visão de como interpretar o terror, de como colocar, como destilar, como gerar o medo. Ele fala, olha, mantenha um ritmo, alterne esse ritmo. Então, se seu personagem está despreocupado, não tem nada o que fazer, ele está levando tudo de boa, aquele horror, aquele terror, aquela preocupação deixa de existir. Então, você precisa mostrar que tem consequências as ações deles. Tem que mostrar que tem consequências no que eles deixam de fazer ou as escolhas que eles fazem. Eu acho que a coisa mais rica do RPG em si, eu acho que uma das maiores lições que o RPG nos traz é exatamente isso. A maneira como a gente consegue lidar com nossos problemas na vida a partir dessa ótica. A gente consegue ver que cada problema que a gente passa por momentos de pressão no RPG durante as sessões. E a gente começa a aprender a lidar com essas pressões dentro do jogo. Da mesma forma, a gente começa a levar isso para fora do jogo. Saber lidar com pressões de maneira mais equilibradas, menos explosivas. A gente começa a ver que não é na violência que vai resolver tudo, não é apenas que vai ter momentos que a gente vai precisar ser incisivo para resolver. Agora, se você conduz a sessão sempre da mesma maneira, até nesse sentido, deixe contribuir. Agora, para os jogadores, a dica que eu deixo é: compre a ideia. Tente ver qual é a ideia do jogo. Tente ver ali qual é o contexto do jogo. Nem tudo é D&D. E eu digo muito além. Nem todo D&D é D&D. Eu tive uma visão de D&D durante muito tempo que era um D&D muito que a gente vê em filme, em desenho animado. E eu depois comecei a ver que D&D é muito mais complexo, as tramas, não é chegar na taverna, ter uma discussão, matar um dragão. Não, é bem diferente. Então, assim... Dragão, né? Hã? Haja dragão. Haja dragão, haja dragão. Então, eu percebi que nem todo D&D é D&D. Existem D&Ds diferentes, maneiras de jogar diferente, elementos de terror no D&D que se pode colocar. Não é porque o jogo não é um Ravenloft que não vai ter questão de medo, de terror. Lembra que teu personagem, quer deixar teu personagem incrível, lembra que teu personagem, ele não vou dizer humano porque tem outras raças, mas ele tem uma personalidade. Ele é um ser orgânico. Ele tem sentimentos. Aí talvez algumas pessoas não saibam, tive experiências no teatro. E tem um método de teatro que é o Stanislavski. E ele vai falando como construir o personagem. E ele vai falando exatamente para você imaginar os sentimentos que aquele teu personagem está tendo naquele momento. Não cria aquele personagem apenas, eu tenho que ficar triste. Não, você não vai ficar triste, não. Começa a pensar, racionalizar. Por que ele está triste? Rapaz, na trama ali, uma cidade foi destruída. Pare para pensar em cada vida. A motivação para esse personagem estar triste. Exato. Para pensar em cada vida que foi perdida ali, que era tua responsabilidade. Que você sabia que você tinha o poder de fazer alguma coisa diferente, mas tu não fez. Pare para pensar naquela questão ali, naquele terror que foi gerado. A gente, por exemplo, dizem, mas chamado de Cthulhu, rastro de Cthulhu, tudo termina ruim. Tem o seguinte, pode terminar ruim e pode terminar pior. Pode terminar ruim, abre aspas. Você pode perder a sanidade, um pouco da sanidade, que aí é uma questão que a gente precisa entrar muito em consideração. Quando a gente fala de ficar doido, perder a sanidade, o que é a normalidade? A gente fala muito de sanidade, mas o que é a normalidade? O que é o normal? Você vai entrar nesse ponto. Esse é um ponto bem interessante, porque o que acontece é que, normalmente, quando as pessoas... Há níveis, né? Assim, eu percebo que há níveis de sessão de roleplay game. Então, quando você chega nesse nível de discussão, as pessoas que estão na mesa, como você disse, têm que comprar essa ideia de discutir o que é normalidade. Mas discutir sem esquecer que também é um jogo. Sim. Isso é importante.
Por quê? Porque você pode acelerar. O RPG é um jogo que envolve muitas emoções. E se você, de repente, tiver causas não resolvidas e levá-las para o jogo, você pode estragar o teu momento de diversão e o momento de diversão da mesa inteira. Esse é um grande problema que você tem que lidar quando você tem pessoas que não têm a maturidade para poder lidar com esse tipo de temática. Então, o que você está trazendo aqui como dica, basicamente, é olhar o material de horror com um nível de seriedade que ele merece para que a obra não seja, vamos dizer assim, corrompida, a obra não seja alterada. Então, é essa seriedade que você está pedindo que se tenha. Segundo, né, comprar a ideia daquela seriedade. Essa é uma outra forma. Mas eu entendo que todas elas são antecedidas por um passo. Se você não concordar, tudo bem, pode colocar seu ponto de vista, fica à vontade. Todas elas, para que aconteçam, pelo menos o mestre do jogo, né, ele tem que ter um bom envolvimento com aquela obra. Ele tem que conhecer bem aquela obra para ele poder levar a sério. Ou, no mínimo, ele tem que estar num caminho de aprendizagem que tem esse nível de compromisso. Esse levar a sério é o compromisso. Né? Bem, um RPG maduro. É um RPG maduro. Não importa o RPG que você esteja jogando, esse é o meu ponto de vista. O sistema, ele não é tão importante nesse momento, desde que ele permita com que a história se desenvolva. Né? Muito interessante, Sandino. Bem, eu tenho mais algumas perguntas para a gente fechar, né? Desde já agradecendo aqui, né, a colaboração que você vem trazendo. Bem, quais são as campanhas que estão em andamento para desespero dos jogadores e daqueles que chegaram? Você pode dar uma pequena sinopse aqui das campanhas que nesse momento estão acontecendo, as Tem, mesas que você está registrando, você tem todas de cabeça, enfim. tenho esse então aqui na minha frente, que os livros ficam aqui exatamente na frente, para eu não me esquecer e sempre estar pegando. Tem até esse aqui, ó. Estou estudando também. Vamos Qual lá. seria? Ok, Savage Worlds. Pessoal, Savage Worlds está na nossa loja, tá certo? Aqui com entrega grátis em Recife, tá Tá certo? aqui Fiquem na à mão. vontade. Sandino também vai aterrorizar com Savage Worlds. Com toda certeza. Tá aqui, estou estudando. Fica sempre aqui. Aqui são materiais de estudo, de fato. Sempre tá esse levar a sério. Esse levar a sério. Que tem que estar sempre se pensando, reciclando, colhendo, refletindo. Atualmente eu vou botar em ordens. Dia de domingo à tarde, dia de domingo à tarde, a gente tem quinzenalmente chamado de Cthulhu. Chamado de Cthulhu, o senhor participa, inclusive. Estamos com a campanha Ondulações de Carcosa, que são cenários que envolvem o abismal Rei de Amarelo, o Rastu, né? Que a gente começou lá na Roma Antiga, passou pela Idade Média, passou pela década de 20 e agora está no futuro pós-apocalíptico, no espaço. Temos também Rastro de Cthulhu. Rastro de Cthulhu, a gente está na campanha, uma campanha própria. O pessoal pediu que eu já narrei algumas campanhas. Estamos em campanha própria, porém, nos preparamos para entrar. Estamos aqui nos preparando para entrar, Mentiras Eternas. Estamos nos preparando por conta disso. Uau! Nós Levar, temos na preciso nossa... levar a sério. Meu tá ali, dedo aqui em cima, esse azulzinho aqui é ele. Né? Ainda não iniciei a leitura, tenho feito outras leituras nesse momento. Está na sequência, mas eu chego nele para ler, para me envolver. Quer dizer, Rastro de Cthulhu, pessoal, foi o de Cthulhu, depende aí da pronúncia que cada um use, né? É um cenário que, assim, eu tive maior imersão com o Sandino, né? Porque antes realmente havia assim uma dedicação medieval ao cientificista, ao sci-fi, space opera e também ao horror pessoal, que é no caso de vampiro.
mas o horror cósmico, ele aparecia nas mesas de Robert E. Howard Conan, Solomon Kane e outros, mas voltada à obra purista de Lovecraft, ou seja, mergulhados ali na década de 20, ou numa era mais contextualizada, né? E isso aconteceu com o Sandino, certo? Ele aí que tem sido o nosso mestre nas mesas das obras de Lovecraft, ok? Fica à vontade, Sandino, por favor. Aí nas terças-feiras e no domingo, nas terças eu até brinco dizendo que as terças do Lovecraft, as terças de Cthulhu, que a gente tem chamado de Cthulhu, um outro grupo, Ondulações de Carcosa, Rastro de Cthulhu, Revelação Final. Revelação Final, se eu chegou a jogar alguns cenários dessa campanha. Olha aí. Revelação Final. E Cultos Legal. Inomináveis. Cultos Inomináveis, o pessoal está ainda no cenário... Eles estão... Uma coisa que eu vou dizer aqui. Eu roubei do Senhor. Desde já começar com um culto pronto, não. Vamos mostrar como o culto foi formado. Como o senhor está fazendo com as mesas de vampiro. Não vamos começar já com vampiro, não. Vamos mostrar como foi esse processo. Então... Que bom, não é ruim. Você aí usou uma experiência que deu certo, né? O que é que o Sandino está falando, pessoal? O Sandino está falando da maneira como eu iniciei as mesas de vampiro. Bem, os personagens são humanos. Nós começamos em 2 mesas, uma em 1830, na Inglaterra, Velha Londres, e outra em 1865, final da Guerra Civil Americana, no Velho Oeste. E começamos como humanos. E aí fomos desenvolvendo a trama de maneira que o mundo das trevas, né, estava ali presente. E aí os personagens eles foram sendo abraçados ou foram tendo esses estranhos encontros, né, até que eles mergulharam no mundo das trevas. Bem, por incrível que pareça, após 2 anos de campanha, ainda há um personagem, né, americano, o personagem Sandino, um americano, né, colono, que adotou a cultura indígena, né, como sendo a sua própria cultura, e ele tem resistido bravamente a esses encontros, mas os dias dele estão contados, pelo que vejo. Vamos ver. Mas é aquela ideia. Se é uma coisa de terror, por que meu personagem quer se transformar? Não, ele não quer se transformar, não. Ele quer sobreviver. Ele quer Como sobreviver. isso acontecerá? Como acontecerá, não posso dizer, não, vai, não. Ele está tentando. Quem sabe? Quem Ninguém sabe, sabe. quem sabe. Dia de quinta, nós temos, hoje, inclusive, temos Arcanum, que, voltando até o meu passado, Sistema Daimon. Sou apaixonado até hoje do Sistema Daimon, bem completo. Para mim, ele é bem completo para o objetivo. Aí que tá, muita gente torce. Não gosto do Sistema Daimon, a mecânica dele é não sei o que eu falo. Olha, aí que tá, porque o Sistema Daimon, ele é puxado como mais para o storyteller. Ele não é para ter combate toda hora, luta, não. Ele é para ser mais interpretativo. Então, nós temos Arcanum, temos hoje na mesa de Arcanum anjos, demônios, vampiros, já está todo mundo unido, uma trama que a gente começou, acho que quase 2 anos, não chega a 2 anos Arcanum, mas quase 2 anos já. O pessoal começou com os Templários, já estamos exatamente após a queda dos Templários, estamos no início da Peste Negra, durante a Guerra dos 100 Anos. Creio que é uma campanha que vai desenrolar até o final do ano, porque vai acabar, mas eu quero trazer para os dias atuais com Trevas. Trevas vai fazer 25 anos ano que vem, trazer com Trevas uma continuidade na história que a gente começou 3 anos atrás, vai fazer. Aí, dia de sábado, dia de quinta, nós tínhamos uma mesa que talvez volte, estou estudando, aí eu não posso falar aquela mesa que está em stand-by até agora, porque eu preciso estudar, quero fazer isso nas férias agora, que é trazer a mesa de Highlander de volta, não é porque o filme está em off, não. Mas é estudar novamente, e o Highlander tem muito material para estudar Highlander. São 6 temporadas. Highlander é uma, vamos dizer assim, uma franquia
né, do cinema, que é incrível. E não foi explorado como deveria nas telas do cinema, mas quem entendeu a obra entende que há muito mais, né, do que... O primeiro filme, ele traz uma visão, né, quase que como se fosse o final de tudo já. Primeiro Exato. já começa pelo... Mas quando você vai entendendo a mitologia, quer dizer, compreendendo que houve toda uma experiência, né, que eles estão sobre a Terra há tanto tempo, então tem muita coisa para ser explorada. Quais foram as sociedades que eles tiveram contato, né, como eles se desenvolveram, como é que eles conseguiram guardar durante tanto tempo esse segredo, já que não é apenas um, mas só deve haver um, né? Então, como é que eles guardaram essas informações, né, ao longo dos anos, enfim. Mas muito interessante, muito interessante. O que é o próprio Highlander? Porque o Highlander mesmo só tem um ali, teoricamente, no filme um, que é o O, MacLeod, né? o Conor Os McLeod. demais, os demais não são Highlander, eles são imortais de outras terras, né? O das terras altas somente aquele é Escócia ali, Da é Escócia. Escócia, Da Escócia. Escócia, né? É São Grifflin, escoceses, Grifflin, na Escócia. exato. Aí por isso que eu Bem, estou estudando isso aqui. Quero trazer Highlander para Salvages Worlds. Quero uau, readaptar, porque eu acho que o sistema não combinou muito. O pessoal ficou muito questão de não, quero trazer algo. E é um sistema que eu estou lendo, tenho escutado suas mesas no domingo de manhã, uma das mesas que eu mais gosto de acompanhar. Todas as mesas eu gosto de acompanhar, mas as mesas de Winter Eternal, para mim, é um dos momentos mais deliciosos no meu domingo de manhã. Gosto muito de ouvir. Muito boa, que muito bom, boa. tem jogadores muito bons lá também. Bem, Bom, sensacional. Quer dizer, você vai trazer Highlander e quais seriam os próximos? Quer dizer, próximos não, quais são os demais em andamento? É Arcanum, Rastro, Chamado, aí vem no dia de Highlander, sábado. Dia de sábado, nós temos Arquivo X, é um que sucesso, né? é um sucesso, retornou. Eu gosto porque o pessoal comprou a ideia da mesa, comprou. E eu agora botei pontos de sanidade, que antes o pessoal estava algumas coisas. Eu fiz, não, essa vez tem sanidade, minha gente. Vocês estão olhando para a linha e a gente está fazendo, eita, contato, paz, que é isso? Não, é uma coisa de outro mundo, literalmente. Calma aí. Então, compraram, Diga-se, dizendo isso. Infelizmente, eu não planejei nada, mas hoje é o Dia Internacional do OVNI. Hoje é o Dia Internacional do diga-se de OVNI. passagem, a Dana Scully, né? A Isso. Scully, ela é um exemplo de perda de sanidade, né? Pouco a pouco ela vai Acreditando. enlouquecendo. Para ela é uma espécie de loucura, já que ela é uma cientista médica, né? É, um médico forense, né? Enfim, ela tem um peso científico e de conhecimento muito grande, mas esse conhecimento ele se derrete diante desses mistérios, diante desse desconhecido que vai se descortinando diante dela. E se percebe que ela mesma se pergunta: será que eu estou enlouquecendo, né? Esse é que é o interessante da dinâmica da sanidade dentro do roleplay game, né? Que a pessoa passa a perguntar: peraí, eu já estou achando normal, que seria estranho, eu estou enlouquecendo, é muito interessante. No mesmo dia, nós temos também Star Wars. Star Wars, que acontece também no sábado à noite, que gosto muito, é uma das franquias que... Você se entender de Star Wars é difícil, porque Star Wars é uma coisa que cresce, é algo orgânico. Star Wars não tem fim, é extremamente orgânico, muito material para consumir, por isso que eu limito a um período específico, que por isso que eu digo que é o Legion, eu não levo o Legends, o período Legends, eu não levo a consideração com a Disney, nada contra a Disney, mas estragaram um pouquinho da obra, não me cancelem. Mas é isso. De futuras Se mesas. cancelarem, vão perder. Se Pois é, cancelarem, vão perder. quero trazer Devastadas. E outro que eu peguei, mas Os eu acho que eu vou utilizar ele Inomináveis, mais para estudo, é Inomine. Inomine, que é um livro, é o jogo que deu origem a Trevas, do Steve e Jackson. no caso do Inomine. Cultos Inomináveis também, né? Cultos Como? Inomináveis também, você tem feito um trabalho com cultos inomináveis, correto? Sim, sim, sim. Nas terças-feiras. Cultos Inomináveis nas terças-feiras.
que, como foi o que eu tinha falado, que eu peguei um pouco daquela ideia de a gente dar origem a um culto, deles montarem um culto. Então, por enquanto, que eu estou narrando lá são essas, que eu estou narrando são essas, e se tudo fluir, essas férias vão ajudar para outras, eu poder me organizar, eu poder estudar o sistema, porque é outro ponto que ler, me dedicar, estudar o sistema, estudar de fato, fazer algo purista, algo que o jogador compre a ideia, que o jogador goste. Algo que eu brinco dizendo que é o selo RPG Coffee de qualidade. Aí eu vou puxar para a gente. É o selo RPG Coffee da pessoa que vai jogar com a gente e saber que consegue inspirar a história. Bom. Pessoal, muito interessante, né, Sandino? Incrível, né? Desde a sua trajetória até aqui, você percebe a paixão, está muito claro. Eu acredito que quem nos assiste aqui vai perceber essa paixão, né? Saltando, né, sobre o horror, enfim. Para todos os gêneros, nós temos apaixonados, né? Mas no horror, você deixa muito claro essa paixão e se percebe que tudo que você está fazendo, independente das mesas que você está mestrando, você tem esse amor por mestrar. Você não tem mesas preferidas, mas se houver, mesmo que haja uma preferência, você conseguiu amar todas as mesas igualmente, vamos dizer assim, e você consegue conduzir muito bem isso, né? Pessoal, o Sandino, ele faz conosco, né, o time RPG Coffee, né, tem colaborado muito. O time RPG Coffee vai entrar no seu segundo ano, apesar de que somos RPGistas. O Sandino, há 12 anos, eu estou no RPG desde 1991, comecei bem novinho, eu estou nesse momento aos 42 anos, pois não, Sandino? Desde os 12 anos. Desde os 12, perdão, desde os 12 anos, né? Desde os 12, quer dizer, ele já está aí há mais de 18 anos. 18, acho que uns 18 anos. Estou com 30, 18 anos. 18 anos, é isso mesmo, são 18 anos de carreira. E nós temos esse projeto, né? Só para que vocês tenham ideia, nós começamos naturalmente com uma mesa de amigos, né? E hoje nós temos 47 mesas de RPG diariamente, né? No online, na Discord, e realizamos, vocês sabem muito bem disso, né? Aqueles que acompanham o nosso trabalho, encontros mensais, né? Em grandes shoppings da cidade, fazemos esses encontros mensais com a Academia de Mestres e Aventureiros, que é uma academia que prepara novos mestres e aperfeiçoa jogadores, né? Compartilhamos esse conhecimento. Seu áudio desligou. Seu áudio desligou. Seu áudio, o áudio. Nós Agora, temos a eu nossa estava falando da Academia de Mestres e Aventureiros. Academia de Mestres e Aventureiros. Nós tivemos aqui um pequeno problema técnico, perdão. Academia de Mestres e Aventureiros, que prepara, né, novos jogadores, que prepara novos mestres. Então, com isso, também nós levamos ao público, né, nossas aulas de desenho, de pintura de miniaturas, dentre muitas outras atividades gratuitas, ok? 99% das atividades de RPG e COF são atividades gratuitas. Então, ali, vocês, né, que desejam iniciar no RPG, ou que já têm uma longa caminhada, desejam participar desta enorme comunidade que vem crescendo dia após dia, vocês são muito bem-vindos, né? Nós estamos nessa fase da pandemia e foi uma fase que nos aproximamos ainda mais do público. Foi incrível, porque tivemos uma aceitação muito interessante, né? E agora decidimos entrar também, né? Com esse projeto, trazer, apresentar parte, né, das pessoas que fazem parte desse enorme projeto, né? São mais de 200 pessoas diariamente participando das atividades, uma sinergia incrível, muito interessante. Um outro ponto, né, que deve ser dito, né, nós temos uma revista bimestral, que ali nós temos colaboradores que voluntariamente, né, escrevem para a revista, fazendo daquela publicação, uma publicação for fun muito interessante.
Então, se você deseja apoiar o projeto RPG Coffee, nós vamos deixar na descrição desse vídeo o link para o Padrim, né? Você tem uma série de benefícios, você recebe pequenos prêmios a partir de valores baixíssimos mensais, bem como você pode participar das nossas mesas, né? Para cada faixa de padrinho, você tem recompensas. Então, todos vocês são muito bem-vindos, principalmente aqueles que realmente desejam participar das atividades de RPG, literatura pública, desenho das atividades. Esses são mais bem-vindos, ainda mais bem-vindos, né? Deixamos aqui o convite para que você acompanhe o nosso trabalho diariamente, nos acompanhe nas redes sociais, no nosso Instagram e Facebook, através do @RPGEcoffee, né? Então, você também encontra o link na descrição desse vídeo. Participem e aguardem novas entrevistas. Sandino, muito obrigado por seu tempo, né? Nós sabemos que aqui em Recife, hoje, 24, é feriado, né? Feriado para o Nordeste, né? Feriado de São João. Então, é um dia de descanso. Quero agradecer muito a sua disponibilidade, agradecer a sua amizade, agradecer também o seu envolvimento com o nosso projeto e só vejo coisas boas, um bom futuro, né? E espero que a comunidade participe, né? Eu costumo dizer o seguinte: quem não participa acaba perdendo, né? É sempre importante que você tenha a oportunidade de olhar com seus olhos e tirar suas conclusões a respeito de cada projeto que você participa, né? Nós temos muito compromisso com aquilo que fazemos e essa é uma característica nossa, incansável. Quem nos acompanha todo esse tempo, né? Como disse, faremos 2 anos aí aos dia 28 de agosto, se não estou equivocado. RPG Coffee faz 2 anos de projeto e nós já fizemos 13 eventos presenciais. Quem quiser ver algumas fotografias, momentos inesquecíveis dessa nossa caminhada, né, com todas as alegrias e desafios, visita lá o nosso Instagram, curte, compartilha esse vídeo, né, envia para amigos para que eles inscrevam-se no nosso canal, ok? Sandino, muito obrigado por compartilhar, né, esse enorme conhecimento que você vem acumulando desde os 12 anos de idade, né? E espero aí ter a sua participação nos próximos vídeos. Temos muito a desdobrar desse vídeo aqui. Ele vai ficar gigante, pessoal. Possivelmente você vai assistir esse vídeo em 2 partes, ok? Isso é ótimo. Então, muito obrigado. Um abraço a todos vocês. Até a próxima. Abraço, até a próxima. No coração. Um abraço. Abraço, até mais. Até mais, Sandro. Tchau, tchau.